tsunami, né, que a gente não esperava, talvez alguns aí previam, ninguém esperava que a nossa aceleração da transformação viesse através de um vírus, alguns talvez, né, o Bill Gates vinha falando já que eu acho que um grande risco da humanidade era uma epidemia, poucas pessoas falariam isso, mas o olhar da grande maioria do mundo estava voltado realmente para as transformações tecnológicas focadas aí na indústria 4.0. E esse momento, né, como num grande tsunami, quando a gente pensa, né, o que acontece, a gente tem que reagir rápido, uma questão de sobrevivência, reorganizar as coisas, como é que nós vamos fazer as coisas, reorganizar a forma da gente atuar e de trabalhar, né? E a questão que vai ser sucesso e chave para a gente superar esse momento é resiliência, né? A gente já está aí, nós estamos aí há quase a nossa operação, né? Nós temos uma outra operação da educação também, estamos parados há quase parados, nós estamos com aula online também, mas com as atividades interrompidas, assim, rotineiras, pelo menos aí 30, 40 dias, parte chegando a quase 60 dias, né? Foi mais ou menos isso, dependendo de uma empresa para outra. E a resiliência que a gente vai ter para enfrentar essas incertezas e as novas formas que estão surgindo de relacionamento é que vão fazer as empresas sair dessa crise mais fortes, né? Nesse momento, o que acontece, né? As grandes empresas, e aí eu tenho algumas pessoas que trabalham em grandes empresas que estão aí com a gente, elas estabelecem um comitê de crise, né? Quando acontece um evento inesperado que impacta significativamente os negócios ou a reputação da empresa, é montado um comitê de crises, né? Uma empresa menor, normalmente o dono tem que carregar essa atividade, né? Com muita se sobrecarrega aí com as atividades. Mas o comitê de crise nesse momento, né? Quais são as atividades mais importantes que ele precisa desempenhar num momento como esse, né? A primeira coisa que esse comitê de crise tem que fazer e tem que estruturar é entender os cenários, né? Mapear os cenários, ver o que está acontecendo agora, né? Quais são os impactos que são gerados imediatamente na nossa operação, quais são os impactos que vão ser gerados no curto prazo e os impactos que podem acontecer no futuro. Criar essas condições, esses 3 cenários, e aí então partir para uma avaliação das vulnerabilidades que podem afetar a operação, o desempenho, a rentabilidade ou até mesmo a sobrevivência da empresa, né? Da mesma forma, também olhar onde estão nossos pontos fortes, que é aqueles que a gente vai ter resiliência, né? Que a gente já tem resiliência para suportar esse momento, né? E entender esses de vulnerabilidades que são onde a gente vai ter que tomar atenção, vai ter que ficar focado, vai ter que ter uma atividade mais próxima para proteger essas vulnerabilidades que a gente tem, né? O mercado está exigindo, a gente está vendo aí o tempo todo flexibilidade, né? Então está surgindo muita coisa, né? A gente vê o brasileiro realmente é um cara inovador, né? A gente vê muita condição de inovação, muitas mudanças que estão sendo feitas para se adaptar ao mercado, e a velocidade é a palavra de ordem, né? Então flexibilizar as coisas, flexibilizar o formato de atendimento, flexibilizar a condição de produtos, enfim, aplicar pequenas inovações no negócio para você poder dar continuidade onde você achar a oportunidade, né? É fundamental também manter uma comunicação transparente com as equipes e com a comunidade. Todo mundo está passando por esse momento de vulnerabilidade, funcionários, colaboradores preocupados com a saúde, né? Acho que grande isso, preocupado com a saúde, se eu vou me infectar no ambiente de trabalho ou não, se eu vou levar isso para dentro da minha casa, se alguém da minha casa vai se infectar por outras vias e vai trazer isso para mim, se eu vou perder a condição de trabalho, se eu vou perder o emprego, se a empresa vai sobreviver, quantas coisas estão passando pela cabeça, e isso tira a tranquilidade de todo mundo, né? Todo mundo que trabalha, todo mundo que está no meio desse turbilhão aí. Então, a questão da transparência é uma forma de levar a informação correta para os colaboradores, né? Dizer, olha, a situação é essa, a empresa está trabalhando com esses cenários, é isso que vai acontecer. É fundamental mostrar isso até para gerar engajamento. Colocá-los aí para trazer ideias, né? Eles mesmos podem trazer ideias de como a gente pode resolver algumas questões de produtividade, de redução de custos, até mesmo pequenas inovações para aumentar a agilidade do atendimento, que a gente vai ter que mudar as operações nesse momento, né?
E com a comunidade também, né? A comunidade, nós estamos falando dos nossos clientes que estão lá sem saber se vão receber o nosso produto, eles estão tendo clientes ou não estão tendo clientes, os nossos fornecedores, o impacto, a comunidade que está no entorno, né? Dependendo do tamanho da empresa, a gente está num ambiente onde os governos, a prefeitura, é muito afetada pelo faturamento da empresa. É um grande agente de receita para o município. Tenho certeza que a equipe do Denis, o Denis trabalha na Leão, né, na Coca-Cola, lá em Linhares, e é uma das maiores empresas que tem ali na região. Eu tenho certeza que tem afetado aí a questão das receitas do município, né? Então, ter essa comunicação, quais são os planos, como que a empresa está se comportando, até mesmo para gerar aí um ambiente de cooperação, né, entre todos que estão envolvidos nesse ambiente. Pergunta se o áudio está bom, a gente está cortando. O áudio tá bom? Tá com dificuldade com o áudio? Tá? Tá bom? Aqui dizem que sim. O Jefferson, a gente está cortando aqui. Outro ponto, então, importante, né? Acho que agora a parte de rever os canais de relacionamento, básico isso, né? A gente está tudo em casa e a forma como a gente estamos fazendo compras, a forma como nós estamos nos relacionando com o comércio mudou de maneira absurda aí, né? Alianças e parcerias. Eu acho que a gente tem que olhar, né? Um ponto importante. É lógico, nesse momento a gente tem que saber o que vai acontecer com a gente e também ter um relacionamento forte com os nossos fornecedores, os principais fornecedores, porque eles também estão sendo afetados. Quem vai sobreviver? Quem vai conseguir retomar? Como eles estão calçados? É importante ter essa conversa para a gente saber como eles estão trabalhando nesse alinhamento, o plano que eles têm também de retomada. Até para saber quando essa cadeia começar a reagir, com quem que eu vou poder contar, né? Então, quanto mais a gente puder integrar a nossa cadeia de relacionamento, tanto os nossos clientes quanto os nossos fornecedores principais, melhor, porque a hora que a gente tiver uma reação, essa reação vai começar lá na ponta, o consumidor vai puxar o distribuidor, vai puxar o fabricante, vai puxar os fornecedores, né? Então, ter um plano muito bem alinhado entre todos vai fazer a diferença na hora de reagir. O Rafael estava falando, Rafael que trabalha com ingredientes, né, antes da reunião, estava falando sobre novos entrantes, né? Então, isso vai abrir oportunidade para entrantes, né? Quem, nesse momento, aí, tiver uma ruptura na operação, fornecedor, dependendo de onde você está na cadeia, você é fornecedor, você é cliente, né? Mas quem tiver no meio dessa cadeia, tiver a ruptura, não conseguir reagir, vai abrir oportunidade para outras empresas entrarem. Então, é fundamental ter um plano bem estruturado para retomar o mais rápido possível quando tudo isso acontecer. Gestão de custos é questão de sobrevivência e mão forte no fluxo de caixa. Falando de grandes empresas, as grandes empresas normalmente são bem estruturadas, têm seu caixa bem estruturado, mas as médias, as pequenas empresas, nem tanto. Então, é uma grande oportunidade, o Comitê de Crises pode ajudar nesse processo, deve ajudar nesse processo, gerar análises fortes de custos, né? Custos desde produtos, entender realmente as margens dos produtos, quais são os produtos que têm margens menores, quais são os produtos que têm margens melhores, quais são aqueles produtos que a gente tem condição de entregar com mais facilidade, com menor custo, que vão afetar de alguma forma o nosso resultado financeiro. E de repente a gente vai entrar para estar fornecendo produtos que têm margem negativa e aí a situação só vai piorar, né? E a mão forte no fluxo de caixa. Acho que é importante isso. Médias e pequenas empresas têm dificuldade, muitas vezes, de entender a questão do fluxo de caixa, né? Então, é importante fazer um trabalho de entender como está o fluxo de caixa, qual o período, por quanto tempo eu consigo suportar e fazer esse comparativo de acordo com aqueles cenários que a gente falou no início. Um cenário atual, onde a venda é zero, um cenário futuro, que eu não sei aí quando a venda vai retomar, em que nível ela vai retomar, e um cenário mais à frente ainda, que vai dizer para mim, olha, a gente vai retomar a atividade aqui para ver até onde meu fluxo de caixa aguenta, e então dali vão sair outras iniciativas, outras ações para a gente tomar para proteger a organização. Então, essas são aí questões importantes que um comitê de crise deve tomar. Uma empresa familiar, é importante chamar, de repente, as pessoas de confiança, sempre tem pessoas de confiança que estão aí liderando os processos dentro da empresa e dividir as atividades, né, para que a gente possa decidir em comitê e aí
Muitas das vezes, o próprio consultor, o contador, né? A gente tem aqui contadores junto com a gente, os consultores podem ajudar nesse papel de fazer essa análise e somar esforços para enfrentar esse momento crítico aí. Tá? Então, tá aí a primeira dica, acho que é importante para a gente pensar como gerenciar a questão da crise nesse momento. Tá? Bom, uma vez que a gente estabeleceu esse comitê de crise, o que a gente vai fazer o agora, no meio e no depois? Né? Então, aqui a gente dividiu em 3 etapas, né? 3 etapas de análise que a gente vai trabalhar, que é o imediato, né? Que é a criação do comitê de crises, lidar com as interrupções. O que vai acontecer? Provavelmente, né, a gente já está ensaiando a volta, né? Muitas prefeituras, governos estão tentando aí, olhando pela curva, acha que a curva já está atenuando, enfim, vão tentar fazer algum retorno da atividade econômica. E isso, o que vai acontecer? A gente não vai ter um retorno natural. Esse retorno vai ser cheio de solavancos. Né? Então, a gente está vendo, por exemplo, Santa Catarina fez um trabalho muito forte logo no início. Eles bloquearam as entradas das cidades e fizeram um bloqueio muito forte de circulação. E lá, realmente, a disseminação do vírus foi muito baixa. E aí, semana passada, eles começaram a fazer um relaxamento do isolamento. E explodiu os casos de Covid na última semana. Né? Então, isso vai acontecer. À medida que a gente tiver aquela sensação de que a coisa está controlada, as empresas vão tender a colocar as operações para funcionar. E isso vai trazer, a gente vai ter que lidar com interrupções. Por quê? A gente tem um case, né, de um fornecedor, um colega que a gente estava conversando sobre o Equador. Né? Ele é um fornecedor de matéria-prima para o Equador, e esse cliente dele do Equador dizendo o seguinte: a grande questão que eles estão enfrentando dentro da fábrica não é nem ter matéria-prima ou ter demanda de produção, é ter equipe para produzir. Porque eles colocam a equipe para produzir, aparece um caso de coronavírus, e aí tem que afastar a equipe inteira. Né? Tem que pôr todo mundo na quarentena, isolar a equipe e colocar outra equipe para trabalhar. Né? Então, esse vai ser um risco forte que as operações vão ter. Na hora que começar o retorno, apesar dessas regras de distanciamento que foram colocadas, é um risco forte que as operações vão ter, de surgir um caso. Né? Então, a gente coloca aqui como uma ação importante também o plano do Covid-19, olhando para a saúde e segurança dos colaboradores. Tá? A gente já sabe que uma das coisas das políticas que vão vir é voltar com o uso de máscara obrigatório em todos os lugares, né, em todas as atividades com o uso de máscara, mas algumas coisas a mais vão ter que ser feitas. Higienização constante do ambiente de trabalho, é possível que seja necessário fazer testes com os funcionários, de testes rápidos de SWAB, algumas empresas já estão fazendo isso, nós estamos com os fornecedores da China trazendo esses produtos, aí, Denis, se vocês precisarem também, a gente tem como aproximar vocês também, para fazer testes rápidos e poder tomar decisões preventivas no momento dessa operação, porque isso vai acontecer. Então, tem que fazer um plano certo, olhando também para a relação das normas de segurança, essa parte da saúde que vai ser fundamental. A gente também está desenvolvendo o plano do Covid para as empresas que precisarem, quando elas forem fazer o trabalho de retorno, existe um plano de Covid pensando nessa parte, olhando para as normas de segurança e de saúde dos colaboradores. É um diagnóstico que vai fazer da operação que tem, o que ela demanda, que de exposição os colaboradores vão estar envolvidos, e aí a gente cria um plano formal de atuação da empresa, com a higienização, com as ações preventivas, enfim, para que a empresa possa ter tudo isso bem estruturado e voltar com mais segurança para o trabalho e diminuir esse risco que tem aí, tá? Capacidade de reação, né? Acho que esse é um grande ponto também para a gente pensar, né? Como eu vou reagir à medida que essa demanda vier. Nós já falamos no início, aquele relacionamento com fornecedores, fazer um dimensionamento bom da cadeia, escolher por onde começar, como fazer um novo início de operação, né? Quais são de onde a gente vai, como a gente vai iniciar, tá? A análise SWOT é uma ferramenta importante também para fazer, onde a gente vai enxergar nesse cenário, eu vou falar um pouco mais para frente sobre ela, ela ajuda a clarear quais são os pontos de atenção que a gente tem e ações estratégicas que a gente precisa tomar. Tá? Então, falando do controle forte do fluxo de caixa.
Então, é isso o plano de guerra agora, né? Olhar para isso e construir esse plano de guerra muito estruturado. No curto prazo, então, olhar para esses cenários que a gente vai ter início de retomada, se vai demorar mais, se vai demorar menos, como é que eu vou estar preparado para esse momento, reacessar as demandas dos clientes, ver quais são as tendências daquele meu mercado, se é um mercado que vai demorar mais ou menos, nós vamos falar isso um pouco mais para frente, rever essa parte da previsão de vendas ou da carteira de pedidos, aquilo que a gente tinha anteriormente com base de comercial, precisa fazer uma relação, né? Porque é possível que os clientes que estão na frente, pode ser que tenha gente que vai quebrar, né? Pode ser que tenha gente que não vai ter condição de estar consumindo de você agora, e da mesma forma olhar para trás junto com os fornecedores. E construir essa base de recuperação, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, ok, é essa demanda que eu vou ter, construir o plano de retomada das atividades e começar a acelerar a empresa para isso. E aí, então, no médio e longo prazo, promover transformações no negócio, que nós não vamos escapar disso, né? Trabalhar orientado ao cliente, né? Colocar a empresa realmente orientada ao cliente, nós vamos ver por que isso, implementar inovações. Nesse momento de crise, aí as tecnologias começaram a fazer sentido, né? Então, está todo mundo correndo aí para ver como é que eu vou automatizar, como é que eu vou fazer online, adotar as tecnologias, né? Para promover mudanças estruturais aí para frente. A mudança da forma de trabalho, nós vamos falar também para frente, da parte do home office, tudo que a gente está passando por agora, e ter uma equipe de alta performance que vai ter condição de alcançar todos os braços da nossa operação, seja remota, ela tem condição de acessar e dar um suporte, tanto para a operação, quanto para o cliente, quanto para a gestão da organização, né? Pensar em novos produtos e serviços, e aí, então, entrar no novo normal, né? Se é que existe, como que vai ser esse novo normal aí, né? Tudo bem, né, pessoal? Até aí? Vamos em frente. Então, a questão da matriz SWOT, né, que a gente falou no anterior, né, a matriz SWOT é uma ferramenta muito interessante para a gente analisar cenários. Uma vez que eu construí um cenário de curto prazo, de médio, de longo prazo, eu vou fazer... então, o que eu tenho que considerar nesse cenário? O volume de vendas, eu vou ter que considerar as ações de governo, vou ter que considerar o impacto da saúde, dos casos de coronavírus na empresa, todos os efeitos que a gente vai poder olhar. Nessa análise, a gente olha tanto os impactos que vêm de fora para dentro, né, essas coisas de governos, essas coisas que afetam o funcionamento da empresa, quanto de dentro para fora, as ameaças que estão lá dentro, as fraquezas que estão lá dentro que podem ser afetadas por um agente externo. Então, quando a gente olha para aquilo que está fora e olha aquilo para que está dentro, a gente começa a entender como que a gente deve trabalhar, né? E quais são as fortalezas que a gente tem naquilo que a gente está bem estruturado para enfrentar e aquilo que a gente não está tão estruturado para enfrentar, né? Aquilo que são as fraquezas, eu preciso fazer planos de contingência para que elas não afetem a nossa operação. As fortalezas são as questões onde eu vou reforçar meu time, onde eu posso acelerar, né? Então, eu tenho uma forte marca, eu tenho uma boa distribuição, eu tenho um bom conhecimento, eu tenho alcance, tenho relacionamentos, enfim, dependendo do tipo de negócio que a gente tem, eu vou colocar essas minhas forças para trabalhar. E sempre, né, olhando para oportunidades. O mercado vai gerar oportunidades, a gente falou algumas, né? Por exemplo, fornecedores que vão mancar, que não vão aguentar a crise. Então, vai abrir oportunidades para a gente poder entrar em novos negócios. Vai abrir oportunidades para a gente trazer novos produtos, novos serviços. Então, se a gente tiver bem, com uma sensibilidade aguçada para isso, a gente vai poder, então, explorar as oportunidades que vão vir aí. A análise de SWOT é uma excelente ferramenta para a gente criar as ações estratégicas que a gente precisa desenvolver. Tá bom?